Com mais de 700 mil casos infectados, o mundo espera chegar ao pico da pandemia. O coronavírus já provocou 34 mil mortes em todo o mundo. Países adotam medidas mais duras de quarentena diante do avanço da doença. As populações de Moscou e de Lagos se uniram com as mais de 3 bilhões de pessoas confinadas em suas casas para tentar conter a propagação do novo coronavírus. Conheça agora os 5 países mais afetados pelo Covid-19. China. Região na China impõe quarentena e levanta temores sobre a segunda onda de contágio do novo coronavírus. Governo da província de Henan impôs restrição total de circulação de pessoas na região de Jia, após registro de contaminação local. A província de Henan confirmou um caso na cidade de Luohe. Autoridades locais disseram que a pessoa infectada teve contato com outros 2 médicos de Jia. Os 2 profissionais testaram positivo para o coronavírus, mesmo sem ter os sintomas de Covid-19. Casos na China. A pandemia do novo coronavírus começou na China em dezembro, com os primeiros registros da cidade de Wuhan. Segundo dados da Universidade de Johns Hopkins, o número de casos de Covid-19 no país asiático passa de 82 mil, com mais de 3 mil mortes totais, já superados pela piora dos contágios na Europa, especialmente na Espanha e Itália. No entanto, autoridades de inteligência dos Estados Unidos dizem que a China escondeu o número real de casos de Covid-19, informou reportagem da agência de Bloomberg. Itália. O número de mortes pelo surto do coronavírus na Itália subiu em 837, passando para 12.428, informou a Agência de Proteção Civil do país. Com a contagem aumentando diariamente, pelo segundo dia consecutivo, o aumento havia sido de 812 mortos. A Itália havia confirmado oficialmente 97.689 casos da doença, com mais de 10.781 mortes. Com isso, a taxa de letalidade entre os italianos chega a 11,3%. Na prática, de cada 100 pessoas que ficam doentes, 11 não resistem aos efeitos do coronavírus. Foram registrados 5.217 novos casos no domingo e 5.974 no sábado, sugerindo que a curva de crescimento de novas infecções está achatando. A contagem diária de mortes na Lombardia, a região mais afetada, diminui acentuadamente e novas infecções também diminuíram. A Itália registrou mais mortes do que em qualquer outro lugar no mundo e representa cerca de 30% de todas as mortes globais pelo vírus. Espanha. A Espanha registrou 950 mortes nas últimas 24 horas, o maior número diário desde o início da pandemia do novo coronavírus, e contabiliza mais de 10 mil óbitos de decorrência da Covid-19. O país teve o 6º dia seguido com mais de 800 mortes diárias, sendo que pela primeira vez ultrapassou o índice de 900 óbitos entre um boletim e outro. Ao todo já morreram 10.003 pessoas vítimas da doença. Os casos confirmados alcançaram 110.238, 8% a mais em comparação aos índices passados. O total de falecidos aumentou por 10 em menos de 2 semanas, desde 20 de março, no segundo país do mundo com mais mortes por causa do Covid-19, atrás apenas da Itália. Um total de 54.113 pessoas estão hospitalizadas e 24.743 receberam alta, sendo que as regiões mais afetadas continuam sendo Madrid, com pouco mais de 40% das vítimas fatais, 4.175, e Catalunha, que superou a barreira de 2.000 mortes, 2.093. Estados Unidos. Os pacientes mortos com Covid-19 registrados até hoje são 4.475 nos Estados Unidos, o país com o maior número de infectados no mundo. São mais de 213.372 casos. O estado de Nova York é o epicentro da pandemia americana, com pelo menos 1.900 mortes, segundo o governador Andrew Cuomo. Em uma tentativa de limitar a propagação crescente do vírus, mais de 8 em cada 10 americanos estão confinados em suas casas. A Casa Branca estima que a doença poderá matar de 100 mil a 240 mil pessoas se as restrições atuais forem cumpridas, em comparação com 1,5 a 2,2 milhões se nenhuma medida preventiva for tomada. O Covid-19 matou 884 pessoas nos Estados Unidos nas últimas 24 horas, um novo recorde no país, segundo uma contagem difundida na noite de hoje pela Universidade de Johns Hopkins. Este forte aumento eleva a 4.475 no total de mortes no país desde o começo da pandemia. Os Estados Unidos, que somaram 25 mil novos casos em um único dia, também é o país com o maior número de casos registrados no total, 213.372, temporariamente. O recorde de mortes em 24 horas foi observado em 27 de março, na Itália,
879 óbitos. Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, nosso país contabiliza 6.836 casos oficiais de infecção pelo novo coronavírus no país e 241 mortes em razão do Covid-19. Entre os números oficiais do governo federal e a quantidade real de infectados e de mortos em decorrência da doença, pode haver um abismo. Estima-se que até 80% dos infectados por coronavírus tenham sintomas relativamente leves e não podem perceber que estão doentes, e portanto não procuram o sistema de saúde para fazer exame. Nem todos os pacientes estão sendo testados. Em muitas cidades, apenas os grupos de risco, como idosos e portadores de doenças crônicas, estão sendo submetidos a exames. O procedimento não é exclusivo do Brasil. Quarentena pode salvar até 1 milhão no Brasil. Um estudo publicado essa semana pelo Imperial College, renomada instituição de ciência, tecnologia e medicina em Londres, compara possíveis cenários de evolução do coronavírus no Brasil. Entre a pior e a melhor possibilidade, a diferença no número de mortos seria de 1,5 milhões de pessoas. A Universidade Inglesa calcula as consequências de 14 cenários de enfrentamento da pandemia, 11 com ações de mitigação, nas quais haveria mais infectados e mais vítimas fatais, e outros 3 com ações de supressão, em que as consequências seriam mortes.